Boa noite, meus irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Eu vou fazer como a gente faz lá em Curitiba, na nossa igreja. A gente costuma se apresentar dizendo simplesmente o nome e as pessoas então respondem dizendo oi e repetindo o nome. Então eu digo assim: olá, meu nome é Osmar. Isso, pode ficar melhor, né? Meu nome é Osmar. E a gente diz assim: eu sou um discípulo de Jesus em constante processo de restauração, lutando com uma série de áreas na minha vida, mas vencendo um dia de cada vez pela graça de Jesus. É assim que a gente se apresenta lá na igreja. De fato, é uma alegria poder estar aqui novamente. Eu estive aqui no primeiro ano, fazem 4 anos já que estive aqui, o Diogo me lembrou aí da época, e um privilégio poder estar de volta. Sou realmente casado há 15 anos e alguns meses. Tenho 2 filhos, o Luca e a Laura, o Luca com 12, a Laura com 9, e eles crescem muito rápido, né, gente? Eu os vi hoje pela manhã, agora à tarde a Dani mandou uma foto do meu filho, já está diferente, já cresceu. É uma coisa impressionante, né? E então, não puderam vir ainda dessa vez, eles estão lá com as atividades na igreja, mas mandaram um grande abraço para vocês, ok? A gente vai falar sobre educação de filhos. Eu vou falar algumas coisas também com relação ao meu time de futebol, tá bom? Então foi boa a introdução, para vocês saberem que existe um time chamado Paraná, e já deu muito trabalho para os times aqui de São Paulo, né? Mas agora não incomoda mais, é café com leite, assim, né? E orem pela gente, nós estamos num processo, com o tempo aí a gente vai compartilhar com vocês também. Meu desejo é que esse final de semana, essas 3 palestras que eu vou ter, nós tenhamos um encontro com os desafios que Deus tem para nós como família nesse tempo. Nós vivemos num tempo terrível. Paulo, quando escreve aos Efésios que os dias são maus, não sei o que ele definiria os dias de hoje, né? A gente vive numa crise de identidade, crise de senso, crise de bom senso, essa coisa do Santander aí que talvez há 20, 30 anos nem estaríamos discutindo alguns absurdos que nós vemos e hoje vira pauta de debate de uma coisa tão fora do senso comum, né? Então é um tempo maluco, é um tempo doido, um tempo mau, e a gente precisa aproveitar o tempo, remir o tempo, e você está investindo na sua família estando aqui. E graças a Deus, porque esse talvez seja o tema mais importante. Eu ia colocar nos temas 5 ou 3 temas mais importantes, mas educação de filhos, olha, vamos combinar, é um dos, se não for o mais importante, né? Porque ali está a relação que a gente vai vivendo o discipulado na vida do outro. Então hoje eu vou dar uma palavra introdutória, ok? Mais geral do que nós pretendemos falar. Amanhã de manhã eu vou enfocar algo sobre disciplina, algo mais voltado para os pais e os potenciais pais aqui, que o pastor já orou também. E à noite eu vou dar uma outra palavra também a ver com a inter-relação entre pais e filhos, ministração, geração intergeracional, ok? Então vai ser mais ou menos o mapa que nós vamos caminhar. Abra sua Bíblia. O tema que eu escolhi para essa manhã, para essa noite é retomando o comando. Esse efeito aí ficou legal, né, cara? Não tinha antes, né? Ficou bom, uma coisa meio 3D, né? Olha lá, é o problema do Osmar, né? Osmar Contato. Péssimo, eu sei. Vocês riram porque vocês são gente boa, né? Ai, ai, ai. Gênesis, eu acho que está lá o texto também. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Você sabe que o livro do Gênesis, ele é o livro dos começos. Significa exatamente isso, a gênese de todas as coisas, de sociedade, de família, do ser humano, da relação entre homem e mulher, do casamento. Então, o livro do Gênesis mostra culturas, ali, especialmente do 1 ao 11, nós vemos ali o nascimento de muitas coisas que Deus providenciou. E no versículo 27 e 28, ele fala dessa relação com o homem e com a humanidade. Gênesis 1, 27 e 28 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu
e sobre todos os animais que se movem pela terra. Vamos orar mais uma vez? Vamos lá? Deus, nós queremos de fato nessa noite te adorar, reconhecer que o Senhor é bom, tudo isso que a gente cantou é verdade, Deus, temos experimentado. Nós viemos aqui também pedir a salvação dos nossos pais, dos nossos filhos, dos cônjuges, a salvação da nossa família. Mas, Deus, nós viemos aqui também, Deus, para sermos transformados, Pai. Que a Tua bênção não pule a nossa geração, mas atravesse a nossa geração. Passe por mim, passe pelos meus irmãos, passe por essa noite, passe por esse final de semana. Senhor, tens toda a liberdade, Deus, a partir desse púlpito, mas especialmente no meio desse ambiente de ministração, que a Tua palavra seja iluminada aos nossos corações e mostrada com clareza para as nossas vidas. Passa nesse lugar transformando, Deus, passa nesse lugar transformando vidas, em nome de Jesus, amém. Quando a gente fala de tempos difíceis, eu poderia trazer aqui tantas ilustrações de coisas malucas que a gente tem vivido. E eu já entrei numa paranoia de tentar mudar o mundo. E é interessante, porque quando a gente tenta mudar o mundo, e a gente tem essa utopia, né? Vamos mudar o mundo, quem roubou nossa coragem, a gente se frustra, porque parece que o mundo, ele não tem como a gente segurar, ele está entrando num abismo que chama outro abismo, e as coisas vão de mal a pior. E parece que as nossas lutas contra alguns conceitos, eles são questão de tempo para a gente perder. Quando há 20 anos atrás se falava de casamento homossexual, era um assunto bizarro, era um assunto que não se tratava. Hoje já é um debate. E eu tenho entendido que mais cedo ou mais tarde esse tipo de assunto vai ser vencido. Vão aprovar uma série de coisas, e eu não tenho que entrar em crise com isso, porque o nosso chamado como evangelho, como igreja de Cristo, é ser contra a cultura. Nós vamos viver sendo oposição à ordem deste mundo. Então isso não deve me incomodar no sentido de tirar a minha paz, mas deve me mobilizar para uma ação em resposta ao mundo falido, ao mundo destruído. Hoje a moda é conversar sobre transgênero, que são pessoas que nascem com um sexo, mas se dizem de outro sexo habitando um corpo que não é do mesmo sexo. Se você não entendeu, não dá para entender muito direito mesmo. Não sei como é que aplica a lei Maria da Penha nessas coisas. Por exemplo, eu sou um homem que habito num corpo de uma mulher. Eu fui um homem que habitou no corpo de uma mulher, mas depois eu nasci. Foi outra piada, gente, né? Nem o pessoal não riu ali, né? Mas a gente acha que isso é possível. E, queridos, com isso eu não quero ser leviano como pastor, de dores, de lutas, de contextos, de situações que as pessoas passam e que precisam serem tratadas, amadas, curadas, darem atenção de maneira... A igreja deve ser o primeiro lugar para receber pessoas assim. Amém, gente? Em crise, em luta, mas ao mesmo tempo serem confrontadas com uma verdade que não muda, que tem ética, que tem moral, que tem sim e não, certo e errado. Então, queridos, quando eu penso num final de semana para falar de família, talvez deveria ser o final de semana mais importante do seu ano. Talvez amanhã você vai ter que trazer os teus amigos, os teus vizinhos. Eu sei que sábado é mais complicado mesmo, mas amanhã a gente poder estar aqui não para ouvir o pastor Osmar, mas para ouvir a palavra de Deus, o que ela fala sobre a nossa responsabilidade, sobre o risco da gente perder as nossas gerações que virão depois da gente. Então, quando a gente fala sobre educando filhos, à luz das Escrituras, eu tenho certeza que no coração dessa igreja é uma frase de efeito, porque a intenção desse congresso não é educar filhos, até porque os filhos já estão lá, é educar os pais a educarem os seus filhos à luz das Escrituras. É esse o desejo, porque a igreja não pode assumir uma responsabilidade que é dos pais. Os pais não podem terceirizar a ninguém a responsabilidade de educar os seus filhos à luz do Evangelho. E nessa conversa que a gente vai ter aqui nesse final de semana, essa palavra de fato introdutória, nós vamos conversar sobre a responsabilidade que Deus nos outorgou desde o primeiro capítulo da Bíblia. O que nós às vezes vivemos e vivemos numa síndrome de achar que não é a nossa responsabilidade.
nós nos omitimos, nós permitimos e nós deixamos as coisas passarem. E o texto de Gênesis, da riqueza de tantas coisas que tem aqui, só nesses primeiros versículos tem um momento onde Deus chama o casal, o homem e a mulher, ali a família, a proto-família, né? Adão e Eva, e diz assim: Adão e Eva, vocês são minha imagem e semelhança, vocês têm sobre vocês agora o caráter, o meu caráter está em vocês, e agora vocês vão ter uma missão, vocês vão pegar esse jardim, tá? Vocês vão pegar o jardim que eu dei para vocês, e vocês vão subjugá-los, vocês vão colocar eles debaixo do juízo, do meu juízo. Só que não sou eu que vou exercer juízo, são vocês que vão exercer juízo sobre o jardim do Éden em meu lugar. Deus responsabiliza, autoriza, coloca sobre nós, família, uma responsabilidade e um privilégio tremendo. Ele nos escolheu para nós cuidarmos da nossa casa. Isso nos torna responsáveis por aquilo que nós fazemos. Então, para mim, o que esse texto diz, deixa eu voltar lá que eu errei que a gente precisa retomar o comando, o leme da nossa família, porque a responsabilidade é nossa, Deus deu para nós. Nós vivemos uma crise de identidade. Quando Deus nos dá essa responsabilidade, é nosso privilégio podermos cuidar da nossa família, podemos ministrar os nossos filhos. E eu não sei você, mas hoje em dia, criar os filhos, muitas vezes é visto como um problema, como uma dificuldade, como algo que traz dor, que traz empenho. E é verdade, pessoal, você que quer ter filho, se prepare, as 2 primeiras semanas, pelo menos, você meio que não vive, você sobrevive, né? Tem um bebezinho ali bem novinho, né? Qual que é a idade? 6 meses. Agora vocês estão começando a descansar um pouquinho mais, né? Porque no começo é trabalho, dá trabalho, e um bebezinho quando chega, é diferente de um outro animal. Você já viu o cavalo quando nasce? O cavalo ele cai no chão, já de uma altura de meio metro já, né? Ele cai e ele faz o que logo em seguida? Ele fica de pé, todo troncho, mas ele fica de pé. Você já viu criança? Se você largar a criança, ela vai morrer ali. E Deus nos criou de uma maneira em que a gente depende muito dos nossos pais, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, nos primeiros anos. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque Deus já estava nos ensinando que nós, enquanto imagem e semelhança de Deus, precisamos nos responsabilizar de cuidar dos nossos filhos. E não achar esse negócio chato, puxa, agora eu vou ter filho, não vou poder mais fazer aquela minha pós-graduação. Realmente não vai dar para fazer, agora você vai ter que fazer MBA em criação de filho. Agora você vai ter que orar pelo teu filho, você vai ter que aprender a trocar, MBA em trocar fralda. E é difícil, viu, gente? No começo, você coloca de um jeito errado, depois vaza tudo, é terrível, é complicado. Eu lembro das irmãs que falavam que lavavam ainda, né, a fralda, né? Dá trabalho ter filho, mas é uma responsabilidade e um privilégio. Só que a gente vive nessa crise da autoridade, e a gente delega a gente terceiriza a nossa autoridade. Por exemplo, os nossos filhos estão em casa, mas o máximo que a gente puder colocá-los numa extra classe, então, tempo integral, daí tem judô, tem balé, tem inglês. Queridos, eu não sou contra nada disso. Eu acho que tudo tem uma coisa chamada equilíbrio, amém? Mas cuidado, para você não encher os teus filhos de tantas atividades, para que você possa poder trabalhar, você possa ganhar mais dinheiro para poder pagar mais coisas para ele, e você entrar num ciclo vicioso, onde os teus filhos vão crescendo, e quem educou os teus filhos foi o professor do jiu-jitsu. Quem educou os seus filhos foi a professora lá do reforço da escola. Estava conversando com uma professora hoje, e ela comentando isso, que os pais reclamam que manda muita tarefa para casa, porque quando manda muita tarefa, o pai tem que ajudar, a mãe tem que ajudar, não é isso? E o pai não tem tempo para ficar ajudando mais filhos. Então a gente está abrindo mão de uma autoridade, de uma responsabilidade, de um privilégio para a escola, para psicólogos. Meus irmãos, não sou contra psicólogos, na minha igreja tem bênçãos, sabe?
terapia, sabem fazer coisas. Por exemplo, tem coisa em gabinete, não sei como é que o pastor faz, mas comigo é assim, tem coisa que eu percebo que transcende o ministério pastoral. Até aqui eu vou, daqui em diante nós vamos juntos com um profissional. Mas, meus irmãos, muita coisa dos nossos filhos, o que falta para eles é passar tempo com o papai e com a mamãe. E chorar com o papai e com a mamãe. E não levar lá no psicólogo para o filho abrir o coração lá. Daí lá tem drama terapia. Daí fica lá, fica chutando o travesseiro. Quem que é esse travesseiro? É meu pai. Daí faz um desenho. Qual que é o desenho? O papai, a mamãe viajando. Está lá. Daí eu fico pensando, meu Deus, está gastando dinheiro, né? Se o psicólogo é crente, volta em dízimo, graças a Deus. Mas você está terceirizando um negócio que não era para ser assim. Que a gente está numa correria maluca. Às vezes transferimos para os avós. E graças a Deus pelos avós, mais uma vez. Amém, gente? Graças a Deus pelos avós. De vez em quando, meu filho está com 12 anos, gente. Lá pelos 9 anos, ele descobriu como é que as crianças nascem. E ele morre de ciúme da mãe. Justo, né, gente? Só que é duro, porque dá umas 10 e meia, o menino não dorme. Ele não dorme. E ele sabe que ele precisa dormir cedo. E ele não quer dormir. E ele fica lá falando no quarto. De vez em quando, né, que a gente marca lá o dia da alegria, o dia do namoro, com a esposa, mando para o vovô e para a vovó. Ah, que beleza. Só que eu tenho um combine-se com o vovô e com a vovó, que é o seguinte: minha casa, minhas regras. Minha casa, minhas regras. Meus filhos, minhas regras. E quando ele está na casa do vovô e da vovó, ele vai continuar debaixo das minhas regras e não do vovô e da vovó. Cadê os vovô e a vovó para fazer? Queria ensinar isso para vocês, gente. Se você é o vovô e a vovó, ajuda aí o teu genro, a tua filha, o teu, né? Ajuda. Porque amanhã eu vou falar sobre disciplina amanhã de manhã, tá? Quando o papai e a mamãe têm uma regra, por exemplo, não pode tomar refrigerante durante a semana. Quando ele vai durante a semana para a casa do vovô e da vovó, a regra tem que continuar, sim ou não? O vovô e a vovó vão ficar bravos comigo agora. Mas se o vovô e a vovó não ajudam nesse processo, eles estão jogando contra. Tem que fazer isso. E eu fiz um curso que eu acho interessante, que diz, mas e daí? Toda vez que eu mando lá, ele come chocolate, ele vai dormir mais tarde, toda a disciplina perde. Daí o curso me ensinava assim, leve menos na casa do vovô e da vovó. Porque o mais importante é você não terceirizar a educação dos seus filhos. Queridos, isso é muito importante, porque senão a gente vai jogando para outras pessoas, e depois a coisa dá errado, e a gente fala, mas é que aquela psicóloga, não. E eu vou até um pouquinho mais profundo. Televisão, YouTube. Meu filho diz assim, papai, posso assistir dois vídeos no YouTube? E no começo eu dizia, pode, filho. Para mim é 3 minutos, né? Daí eu fui ver 15 minutos cada vídeo. 30 minutos olhando para aquela telinha. Falei, não pode. Eu via, né, que ele ficava muito tempo. E ali ele fica aprendendo, ele fica ouvindo os YouTubers, né, que é a grande geração de educação hoje. Quem sabe seja até o futuro da educação, mas hoje não é. Hoje é deseducação. E eu diria até mais. E eu queria saber se eu posso ouvir um amém agora. A gente às vezes terceiriza até para a igreja. Não é um problema isso? Não é amém, né? Misericórdia, né? Por que isso, meus irmãos? Porque a igreja tem um papel fundamental na criação dos nossos filhos, que é devolver a bola para os pais. Nós, lá na nossa igreja, trabalhamos com um lar chamado Lar Batista Esperança. Mais ou menos por semana, vai entre 20 e 25 crianças, adolescentes crianças e adolescentes. Aqui tem QAs também, né? Crianças, QAs e adolescentes. Essa galera que não tem pais, a gente tem que fazer o papel de igreja e de pais para essa galera, para esses meninos, porque eles não têm padrão nenhum, né? Agora, quando chega lá as famílias que têm pais, uma das grandes lutas é nós não tomarmos a frente dos pais, mas buscarmos uma parceria onde a gente devolve a responsabilidade para os pais, dizendo, Deus, lá em Gênesis 1, 27 e 28, diz, vai lá para o jardim, você vai dominar, e dominar é a mesma raiz de denominar. E quando você põe nome em algo, você está dizendo que aquilo é seu. Você não escolheu o nome dos seus filhos? Adão
Escolheu o nome dos animais, para poder dizer, esses bichos aí estão debaixo da minha responsabilidade. Não foi Deus que escolheu os nomes, foi Adão que escolheu, para mostrar esse domínio. Você escolhe o nome dos seus filhos, para poder dizer, filhos, vocês têm liderança, autoridade bem pertinho de vocês, chama-se papai e mamãe. E você pode até ser amigo dos seus filhos, mas amigos, gente, ele pode encontrar no colégio, na escola, na igreja. Amigos ele pode achar em vários lugares. Papai e mamãe é só vocês. Então, entre ser amigo e ser pai ou mãe, escolha ser pai e mãe. Muito cuidado com essa história de querer ser amigão dos seus filhos. Por quê? Porque Deus vai cobrar de nós, pais, de nós, mamães, o que nós fizemos com a herança que Ele nos deu. Os filhos são herança, quer dizer, nós somos mordomos, nós cuidamos daquilo que é do Senhor. E um dia Ele vai falar assim, e aí, como é que foi? Pois é, eu deixei lá, vai lá cobrar a igreja. O ministério infantil estava com problema. Não, estava com dificuldade lá, aquela psicóloga que eu coloquei, o meu pai, minha mãe, meu sogro e minha sogra estragaram. Não. Você é o papai, você é a mamãe, o que você está fazendo em retomar essa autoridade que Deus te deu? Deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu sempre tive medo, pastor, de virar pai, muito medo, porque eu nunca me dei bem com crianças. Cuidado, crianças. Não estou falando, não é que eu não gosto de vocês, tá? Eu tinha medo de crianças, tá? Então eu ficava falando assim, agora, quando eu tiver meus filhos, eu vou ter medo deles, né? E quando eu fui para nascer o meu primeiro filho, eu cheguei no hospital, né, a Dani lá com aquele barrigão, daí eu descobri que a mulher, antes de dar à luz, ela faz a sobrancelha. Confere? Faz a sobrancelha, por quê? Porque tem as fotos lá no dia, na hora que nasce, tem que estar com a sobrancelha bem feita. E o homem fica lá, né, vai junto e tal. Queridos, quando eu peguei o Luca no colo, nasceu com 2,6 kg, pequenininho, e eu brinco que ele tinha cara de velhinho, porque ele nasceu com a cara toda enrugada, assim, nasceu com 70 anos, assim. Daí eu falei assim, quando eu peguei ele no colo, eu pensei assim, puxa, ele cabe na churrasqueira lá de casa. E a gente gastou um quarto inteiro só para ele, né? Mas eu peguei aquele bebezinho, eu segurei no colo. Deus me deu um amor instantâneo por ele, amor à primeira vista, que eu ficava olhando assim para ele, assim, ó. Ele não fazia nada, né? E eu falava, acho que ele falou papai, né? E ele lá assim, daí ele fazia uns espasmos, ó, sorriu. E aí, não é um amor instantâneo, sim ou não? Sabe o que é instantâneo também? A autoridade paterna. Na hora em que nasce o seu filho, Deus dá para você, papai e mamãe, uma unção de pai e de mãe. Que negócio é esse de unção, pastor? Unção, outros não são. Não é nada disso. A unção acompanha... outra piada, né, gente? Eu vou parar, eu prometo que eu vou parar, tá? Prometo que até... É que eu viajei hoje e tal, estou querendo, né? Gente, unção é uma capacitação que Deus dá para uma missão. A unção acompanha a missão. Então, se você tem uma missão, Deus vai te dar capacitação para isso, que as pessoas chamam de unção, que é a capacitação do Espírito Santo, a unção de Jesus, não é a unção de pastor, não, é a unção de Deus sobre uma missão que você tem. Queridos, eu saí do hospital, eu sou pai, cheio da autoridade dada por Deus, assim, ó. E ele não deu para ninguém mais, ele deu para mim, porque eu sou o pai do Luca, eu sou o pai da Laura. E se vier um outro, eu vou falar, sai daqui, porque sou eu que vou, eu sou o pai. Gente, isso é tão bom de falar, é tão bom eu ficar aqui falando isso para vocês, mas na hora em que meus filhos aprontam, dá vontade de falar, Deus, não dá para o senhor ungir outro, não dá para o senhor cuidar de outro aí, porque... eu passo isso às vezes na igreja, é muito bom ser pastor, gente, eu amo ser pastor, sou pastor há 16 anos, amo ser pastor, mas tem horas da vontade de sentar no banco e falar, não dá para um outro pegar isso aí, eu ficar... porque a unção acompanha a missão, mas é difícil, não é? Criar filhos é complicado e tal, mas eu queria que nessa noite, nós novamente voltássemos a nos apegarmos à autoridade que Deus nos deu, e dizer, é comigo, eu vou pegar de novo, eu vou tomar o comando de novo. E como que a gente faz isso? Abra em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Eu sei que você sabe esse verso de cor.
Hoje à noite a gente vai dar aí uma introdução, né? Na minha percepção, quando nascem os nossos filhos, essa autoridade de Gênesis 1, 27 e 28 vem sobre nós automaticamente como pais. A gente não pode terceirizar, mas a gente precisa assumir a responsabilidade. Mas com o passar do tempo, nós vamos abrindo mão aos pouquinhos dessa autoridade. Nós vamos perdendo a liderança dos nossos filhos. Nós vamos perdendo a proeminência da educação dos nossos filhos. E o texto diz assim: instrua, eduque a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo que passarem os anos, não se desviará deles. Ou ensina o menino no caminho que deve andar, e até que envelheça, não se desviará deles. Esse versículo, ele é interpretado de várias maneiras. Talvez você tenha esse versículo lá na sua geladeira, na sua casa. E eu estava estudando ele com um professor do seminário, e ele estava me explicando, porque não é só a questão das palavras, mas é a questão do contexto. E a explicação da hermenêutica do texto, né, da exegese do texto, do contexto, é que aqui não está falando de ensinar a Bíblia. A gente acha que esse texto está dizendo assim: leve os seus filhos na escola bíblica dominical, ore com os seus filhos, ensine versículos bíblicos para os seus filhos. E não é uma aplicação errada do texto, pode ser aplicado assim também, não está errado, mas basicamente não é isso que Salomão está ensinando. O que o sábio está ensinando é o seguinte: papai, você é carpinteiro, então você pega a sua profissão de carpinteiro e você vai instruir o seu filho a ser o quê? Carpinteiro. Olha, você é pescador, você trabalha aqui no Mar da Galileia, e você aqui está fazendo, você vai ensinar o seu filho a ser pescador. Você é mãe, você vai ensinar a sua filha a ser? Ensina o menino no caminho que deve andar. Em primeira análise, não é aplicações prontamente espirituais, mas tem a ver com coisas muito práticas. Ensina o seu filho a amarrar o cadarço do tênis dele. Ensine o seu filho a jogar futebol. Ensina o seu filho a escovar os dentes. Ensina a sua filha a roupa que ela vai usar. Ensina a sua filha a pentear o cabelo. Ensina a sua filha a colocar o sapato. Ensina a sua filha a andar na rua. Ensina o seu filho a colocar uma calça que não fica parecendo a cueca. Ensina. É isso que o texto está falando. Por que eu estou querendo dar ênfase nisso, meus irmãos? Porque na minha percepção, quando a gente quer ensinar a palavra de Deus, ensinar o relacionamento com Deus, ensinar a Bíblia, ensinar quem é Deus, esses conceitos espirituais, eles são muito subjetivos. E para as crianças, especialmente, eles são distantes da realidade deles. Dificilmente eles vão conseguir dizer qual é o caráter de Deus. Eu sei que o Diogão vai trazer uma brincadeira lá que eles fizeram, algumas perguntas, né? Mas eu lembro de uma pesquisa que fizeram assim: como Deus é? Perguntaram para as crianças. E uma das crianças escreveu assim: Deus é gordo. Deus é gordo. Por quê? Porque na ideia da cabeça da criança, Deus ele era gostoso de abraçar, ele era fofinho, mas ele não ia falar Deus ele é gentil. Deus é gordo, porque o gordo que é bom de abraçar. Não é isso? Na mente da criança, essa que é a ideia. Então a criança é concreta. A criança, antes de aprender qualquer coisa, ela precisa aprender a vida, aprender que a vida existe. E na perspectiva, então, tem a ver com coisas concretas, com profissão. E o meu filho, ele é muito parecido comigo, tá? Fisicamente, ele é muito parecido e a personalidade dele é muito parecida também. Fisicamente, ele é lindo, parecido comigo. É um paradoxo do universo, né? Ele é minha cara, mas tem saúde, né? E ele, assim, comecei a caminhar com ele, lá no Paraná tem um time que está um pouco mais forte hoje, que é o Atlético Paranaense.
E eles fizeram um estádio novo lá, né? Não é bem estádio, é um ginásio lá, mas o pessoal fala que é estádio, né? E lá no estádio, quando eles inauguraram, um casal da igreja quis levar eles no jogo, e era jogo Atlético e Santos, Santos com Neymar, ainda estava o Neymar. Santos estava perdendo hoje, né? Perdeu? E o meu filho tinha ganhado uma camisa do Santos de um tio, e foi no jogo do Atlético, e aquele jogo o Atlético ganhou do Santos. Naquele dia eu falei, eu vou perder meu filho, porque eu sempre tentei ensinar o meu filho a ser paranista. Ensina o menino no caminho que deve andar. E eu sou paranista, vou ensinar meu filho a ser paranista. E eu achei interessante, porque eu tive vários momentos com o meu filho em estádio de futebol. O Paraná realmente já jogou Libertadores, depois eu passo o currículo para vocês. Lembra daquele filme Benjamin Button, que nasce velho né? O Paraná nasceu grande, vai morrer pequeno. E eu ia muito em jogo com o meu filho, muito em jogo. Por quê? Porque aquele homem ali, que é o meu pai, me levava no jogo. Então, lá no estádio do Paraná, quando eu chamava Colorado ainda, quinta-feira, 10 da noite, 0 grau, e eu lá torcendo para o Paraná do lado do meu pai. E o Colorado sempre perdia. Era pior que o Paraná. O Colorado é o time que deu origem ao Paraná, tá bom, gente? O Colorado sempre perdia. E eu lá torcendo. Durante 20, 30 anos eu fui com meu pai no estádio, no mesmo lugar. Há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu fui no jogo do Paraná com meu filho, e o Paraná foi rebaixado para a 2ª divisão do Paranaense. Assim, fundo do poço mesmo, né? E eu lembro que estava chovendo, a gente exatamente no mesmo lugar que eu ia, inclusive nós fomos nós 3 várias vezes em jogos, né? No mesmo lugar que eu ficava com meu pai, agora eu estava com o meu filho. E daí tinha um cara na grade, né? O Paraná perdendo para o Arapongas. Essa não é uma piada, tá? Mas que bom que você riu. E o cara grudado na grade, o Paraná perdendo, e o cara gritava assim para os jogadores, vocês estão acabando com a minha vida. E é verdade, a vida do cara era aquilo, né? E o meu filho virou para mim e falou assim, papai, eu falei, diga filho, o Paraná nunca vai ganhar? Pergunta, né? Eu falei, filho, daí eu falei com todo amor, né? Porque essa hora tem que ser paciente. Eu falei, filho, fica quieto e torce direito, porque faz 30 anos que eu venho aqui e deixa eu dizer um negócio para você, desde que meu filho nasceu, o Paraná não subiu mais para a 1ª divisão. O Paraná é o time mais estável, não cai e não sobe, fica ali. Né? Se ganhar hoje do Londrina, nem me fale o placar para não estragar a pregação. Né? A gente vai, mas o meu filho aprendeu comigo. Eu ensinei o meu filho a amarrar cadarço. O primeiro chute que meu filho deu na bola, eu vi o chute dele. E eu jogava para ele esquerda, de canhota. Eu jogava para ele de canhota. Falei, opa, vai ser craque esse, né? Escrevia com a direita e chutava com a esquerda. Daí ele falou, papai, eu quero ser goleiro. Beleza, vai lá. Dele 3 bicuda. Pá! Ele falou, papai, não quero mais. Falei, beleza, vem cá, vamos jogar. Goleiro não, filho, goleiro não, né? Eu ensinei meu filho a chutar, vai lá, põe o pezinho do lado, vai. Meu pai me ensinou, eu ensinei, e o meu filho, ele é um menino que joga bola. Mas tem uma história ainda um pouco melhor, que vou deixar para contar no final, então. Como que a gente educa? Tá? Como que a gente educa? Primeira coisa, vou fazer algumas aplicações rápidas, tá bom, gente? Para a gente ter alguns elementos aqui para a gente aplicar. Qualidade de tempo. Não há como você ensinar ou instruir o menino no que deve andar, tanto nessas coisas concretas, do que quando nas coisas espirituais, se você não passar uma qualidade de tempo com ele. E quando eu digo qualidade de tempo, eu falo quantidade também. O máximo de quantidade que você puder. Já viu aquela história de que o homem entra na caixa vazia? O homem tem a caixa vazia. E isso está virando muita desculpa para o homem não ter as responsabilidades dentro de casa. A gente tem mesmo a caixa vazia, mas lá a gente não pode morar lá dentro, entendeu? Criar raiz lá dentro. Então a gente chega de casa
cansado do trabalho, e você vai ter ali, por exemplo, meia hora, 40 minutos com os seus filhos, tá bom? Mulher que trabalha fora, pega esse momento e gasta tempo com eles. Eu vou falar como na questão da comunicação, mas pega aquele tempinho e diga: Deus, esse tempo aqui é tempo de educar os meus filhos, porque eu não vou terceirizar, esse mundo é mau, esse mundo está perdido, não vai dar para mudar as leis do Congresso, mas eu consigo mudar o coração do meu filho. Eu não vou conseguir mudar o que pensa a transgênero, eu não vou conseguir mudar isso, gente, mas o meu filho eu consigo mudar. O meu filho eu consigo abençoar. O microcosmo eu consigo transformar. Só que na qualidade de tempo, você tem que pedir a misericórdia e a graça de Deus, porque nós vivemos num mundo onde a gente trabalha muito, a gente corre demais. E eu não quero jogar culpa nesse auditório aqui, porque às vezes você já tem pouco tempo com os teus filhos, sim ou não? Porque eu tenho que trabalhar. Daí o pastor vem aqui e fica dando de dedos e fala assim: pastor, mas se eu não trabalhar e eu trabalho numa outra cidade, eu tenho que viajar, eu só tenho final, ou eu fico a semana inteira fora. Na minha igreja tem vários irmãos que saem na segunda-feira de manhã e voltam só na sexta-feira à noite. Tem gente que faz TQQ, sai terça, quarta e quinta, fica segunda e sexta apenas em casa. Não vou jogar a culpa nesse auditório, mas o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: além de pedir a Deus equilíbrio, quando você estiver em casa, capricha. Você vai poder dizer assim: Deus, hoje eu tive um trabalho a mais, eu tive que ficar mais, senão eu vou perder meu emprego, eu preciso do meu emprego. Gente, eu entendo você. Só que você vai chegar em casa e falar assim: Deus, hoje eu só tenho 10 minutos com meu filho antes dele dormir. E ele ficou lá te esperando, né? Ele está assim, ó. E daí você vai dizer assim: Deus, agora multiplica esses 10 minutos aqui. Que esses 10 minutos virem 2, 3 horas no coração do meu filho. Eu vou dizer um negócio sério para vocês, gente. Umas 3 semanas atrás eu estava numa correria lá na igreja e tal, e eu cheguei meio atrasado em casa, meu filho já estava saindo, ele falou assim: papai, a gente tem 5 minutos para jogar bola, vamos jogar bola? Eu corri com ele no campo, nós jogamos 5 minutos e voltamos. Ele ficou a semana inteira lembrando daqueles 5 minutos que eu passei com ele. Não estou fugindo da quantidade, tem que ter quantidade sim. Gasta tempo, que você puder ficar 2, 3 horas, fica, passa tempo com os seus filhos e filhos com os pais, mas se não dá, diga: Deus, tenha misericórdia de mim, multiplique esse milagre. Se você vai precisar de um milagre, depois a gente vai orar por você, porque eu sei como é difícil isso. Segunda coisa, comunicação. Não basta você apenas passar tempo, não basta você simplesmente ter um tempo de qualidade, sendo que você não consegue se comunicar. Por quê? Porque às vezes a gente está habitando o mesmo lugar, mas falando línguas diferentes. E os nossos filhos, eles não estão... nós não podemos cobrar deles uma compreensão que a gente tem do mundo, eles têm outra compreensão do mundo. No primeiro exemplo, a gente vê um Cristo, um Jesus, nos ensinando a largar a multidão e passar tempo com Pedro, Tiago e João. E gastar tempo com esses 3. Nesse segundo exemplo, nós vemos Jesus olhando nos olhos e conversando a partir do mundo da pessoa. Então, quando ele foi falar com a mulher samaritana, ele foi lá em Samaria. Ele vai lá na situação da pessoa e conversa a partir do mundo dela. Isso é qualidade de comunicação. Nós temos um ministério de surdos lá na igreja. E eu não sei falar Libras, mas eu me esforço, já fiz 3, 4 vezes aula. E olha, eu engano bem. Por quê? Porque se eu quero falar com alguém da cultura surda, eu tenho que tentar falar Libras, mas eu tenho que pelo menos entender como é que funciona a cabeça de um surdo, porque a cultura é diferente dos surdos para os ouvintes. Jesus, quando ele veio falar com a gente, ele desceu da sua glória para nos olhar nos olhos. Quando você vai conversar com uma criança para se comunicar, primeira coisa, senta no chão, põe a criança no colo. Por quê? Porque os seus olhos vão encontrar os olhos dele. Quando a gente fala de comunicação, a gente pensa: vou falar. Pessoal, a Bíblia diz que os olhos são a candeia para a alma, é a entrada. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Já viu quando você simplesmente olha para o teu filho e ele já entende? Lembra quando teu pai fazia assim para você? Nem precisa falar, já está dado a bronca. Se comunicar é olhar, desliga, olha nos olhos. Está jogando PlayStation? Fala de outras coisas,
Mas vai falar sério? Desliga. Escuta, enxerga, escuta o que está vindo, dali, quais são as deixas que os seus filhos estão colocando, a bola está quicando. Teu filho está sofrendo um bullying no colégio, ele dificilmente vai contar isso para você. Sabia? Ele vai tentar de todo jeito dar conta sozinho. Mas mais cedo ou mais tarde ele vai entregar alguma coisa. E você está ouvindo, está auscultando o coração dele. Fala assim, filho, me fala mais sobre esse negócio. Eu vou poupar vocês de contar tantas histórias que eu tenho vivido com os meus filhos. Porque são muitas coisas gostosas que a gente tem quando a gente gasta tempo e escuta. Eles entregam umas pérolas para vocês, que é maravilhoso. Você fala, uau, filho, me fale mais sobre isso. Eu tenho tido experiências do meu filho chorar comigo. Todo durão ele é, né? Aquele cabelinho de Neymar e não sei o quê. E você vai cutucando ele, chora. Por quê? Porque você ouviu, porque você enxergou. Quando eu coloco 5 níveis... Vou passar por isso aqui bem rapidinho. São 5 níveis de comunicação. Primeiro nível, conversas fortuitas ou conversas superficiais. Você chega num ponto de ônibus e fala assim, será que vai chover? Aquela conversa, não tem nada de profundo. Conversa bobagem. Esse é o primeiro nível. Segundo nível, você viu que o Michel Temer, tal, veio uma outra denúncia do Janot contra o Michel Temer. É uma conversa sobre um terceiro, você não está falando nem da pessoa e nem de você. É um segundo nível. Terceiro nível, eu acho que esse motorista do ônibus corre demais. O terceiro nível já é a opinião. Você já está dando a sua opinião sobre um assunto. Ainda é um assunto de terceiro, mas é uma opinião sua. Quarto nível, eu sinto que você está triste, eu também estou triste. Meu coração está pesado com relação a isso. Eu estou me sentindo meio para baixo, eu estou me sentindo meio depressivo. O quarto nível é a expressão dos sentimentos. E o quinto nível é a oração. É quando nós oramos juntos e nós podemos então ter uma relação horizontal, totalmente verdadeira, porque nós estamos falando com Deus. Porque não tem sentido você orar mentira, né? A oração ela é verdadeira. Quais dos 5 níveis é mais importante dentro do relacionamento de pai com filho, ou de mãe com filho, ou de pais com filhos? Dos 5, qual que é mais importante? Todos. Todos. Sabe por quê? Porque você não suporta se relacionar com alguém que vive abrindo o coração para você. Aqui tem célula, pastor, grupo pequeno, essas coisas. Chega na célula, a pessoa fala lá, eu queria contar meus problemas. E daí é isso e aquilo e tal. Daí os irmãos oram pela pessoa. Daí na segunda semana a pessoa fala, eu estou querendo contar meus problemas. E daí conta as mesmas coisas e tal. E todo mundo vai lá e ora. Na terceira semana, eu quero contar meus problemas. E fala, na quarta semana você ora para a pessoa não vir mais. Porque a pessoa que só sabe falar de dificuldade, só conversa densa. Agora ninguém suporta ter relacionamento com gente que só fala de time de futebol. Porque futebol para lá, futebol para cá, vai chover, ou só fala de política. Todos os 5 níveis são muito importantes para você estabelecer uma conexão. Lembra que eu falei que instrua o menino no caminho que deve andar? Quantas vezes eu conversei com o meu filho sobre futebol, mas que ele aprendeu a me respeitar para eu falar das coisas de Jesus para ele. Eu falei assim, meu pai sabe apertar o X, o quadrado, o triângulo, e ele sabe fazer gol de cavadinha no PlayStation. E eu sei mesmo. Eu perco dele, mas eu jogo com ele. Mas sabe o que acontece? Meu filho anda perto de mim. Meu filho está perto de mim, porque eu consigo ter essa relação com ele de qualidade. E a gente vai, então, se aprofundando até o tempo onde a gente gasta tempo em oração. Meus irmãos, você lembra quando você foi ensinado a escovar os dentes? Quantos aqui lembram? Quem ensinou você a escovar os dentes? Quem? Foi o youtuber? Foi a Xuxa? Foi teu pai ou tua mãe, não é isso? E como é que ele fazia? Ele botava um data show no quarto,
vinha com um PowerPoint desse aqui e apontava, essa é a dentina, esse é uma cárie, agora você vai, aqui ó, não, ele pegava na tua mão, escovava os dentes, fazia assim, daí depois falava assim, faz você sozinho, daí ele ficava vendo e tal, e depois falava assim, xixi, escovar os dentes, depois vinha, mostrava, estava ok, todo mundo viveu assim? Você aprendeu ou não aprendeu? Agora, por que quando a gente vai ensinar a orar, a gente faz diferente? A gente acha que os nossos filhos vão aprender a orar se a gente não orar com eles. A gente tem que orar com eles, senão eles não vão aprender a orar. Como é que você aprende a orar? Orando. Como é que você ensina a orar? Orando. Como é que Jesus ensinou os seus discípulos a orar? Orando. Eu acho que até pior, Jesus constrangia os discípulos. Não é que o homem não dorme? O pessoal, todo mundo dormindo, e Jesus orando. Assim, eu vou ter que orar mais, porque Jesus ora muito. Pastor Ebenezer Bittencourt conta a história dos últimos dias do seu pai. O seu pai, um homem de Deus, pastor Ebenezer, eu acho que ele ainda é o líder do Haggai, né, aqui em Campinas. E o pai, um homem de Deus, que ensinou os filhos no caminho que deveriam andar, e ele teve um câncer, e depois foi curado, e depois o câncer voltou. E geralmente quando o câncer volta, ele já volta em metástase complicada. E a família se reuniu, ficaram numa mesa, todo mundo sentado, e eles iam contar para o papai que o câncer tinha voltado, o exame deu ruim. E ali tomando a sopa e tal, e deu, papai, a gente se reuniu hoje aqui, a família toda, para dizer que o seu câncer voltou, e que o prognóstico é ruim, o médico está dando poucos meses de vida para você. E todo mundo num pânico, para saber o que o papai ia falar. Diz que quando deram essa notícia, o papai do pastor Ebenezer colocou os talheres do lado, se levantou, foi para a sala, se ajoelhou na sala, onde ele sempre fazia, onde durante 30, 40 anos ele sempre fez assim, ficou um tempinho orando e a família nem respirava na mesa. Que o vovô, porque quando você recebe uma sentença de morte, né? Ficou um tempo lá, voltou, sentou e continuou tomando a sopa. E daí, papai, o que aconteceu? O que Deus falou com você? E o papai disse o seguinte, falei com Deus e Deus falou que vai ficar tudo bem. Então vamos continuar comendo aqui. Esse tipo de palavra, de relacionamento com Deus, não é uma coisa que você constrói de uma hora para outra. Não é uma coisa que você ensina levando a criança na igreja, terceirizando a criança para o ministério infantil, comprando DVD da Ana Paula Valadão, que Deus abençoe, da Aline Barros, que Deus abençoe. Não. Ou você ensina a partir de você, ou não vai acontecer, queridos. Porque não tem a bênção de Deus, pessoal. A bênção de Deus acompanha a missão que Deus deu para você. E terceiro e último, amando intencionalmente. Amanhã eu vou falar sobre o mais um, que é disciplinando. De manhã eu vou falar sobre disciplina. Mas agora, à noite, só para a gente encerrar, quando a gente fala de amar, tudo isso que eu falei é amor. Tudo isso que eu falei é uma expressão de amor. Mas a gente precisa ensinar para os nossos filhos, não só a serem amados, como a darem amor. E esse relacionamento de amor é uma das coisas mais difíceis que a gente tenta fazer. Porque a gente é bom em dar regras, mas nós temos que ensinar para eles a graça de Deus. Não é só regra. A gente tem que ensinar para eles que a graça de Deus é mais importante do que a lei. E tem muitos pais, e eu queria orar por vocês agora, que estão se sentindo culpados porque acham que o texto está dizendo que existe uma garantia de que se você fizer tudo certinho, os teus filhos não vão se desviar. Meus irmãos, não é isso que o texto está dizendo. Porque você pode pegar na Bíblia, Samuel, você podia pegar vários na Bíblia, onde os pais fizeram, só que chega um momento, meus irmãos, que é que nem a mãe de Moisés, ela põe no cestinho, passa ali o piche e joga no rio. E tem horas que você vai ter que emancipar os teus filhos. E se no começo você vai colocando regra, quando ele chega com 12 anos você já vai tirando, daqui chega um momento em que você fala, eu já te ensinei. Agora você vai ter que aproveitar do que você viveu e a responsabilidade agora, a partir de agora, é com você. E sabe o que eu digo para você, meus irmãos? É que
talvez o seu filho não vai escolher aquilo que você ensinou para ele. Eu queria que hoje você se livrasse dessa culpa em nome de Jesus. Porque se o meu filho der errado na vida, Deus queira que isso não aconteça, estou trabalhando para que isso não aconteça, mas se ele fizer opções erradas, depois de tudo que eu ensinei para ele, que tenho tentado viver com ele, e ele escolher caminhos que vão trazer dor para ele, eu gostaria de chorar por ele, mas não chorar porque eu não fiz algo que eu deveria fazer. Eu não queria chorar por dizer assim, Deus, eu podia ter feito melhor, e eu chorar de culpa. Eu queria chorar por dizer assim, eu fiz, mas eu estou com dor, porque eu não queria que meu filho passasse por isso. Eu queria hoje ministrar no coração de vocês uma cura nesse sentido, de que você precisa ensinar para o seu filho que você não é perfeito, que você vai errar. E se tem algo que você pode educar os teus filhos, é dizer assim, papai quer pedir perdão para você, filho, porque o papai também erra. E nessa hora ele vai olhar para você e falar assim, uau! Quando alguém pede perdão para você, essa pessoa se diminui ou aumenta para você? Aumenta, não é isso? Quando você pede perdão para os seus filhos, você está ganhando autoridade. Você está mostrando que você é de carne e osso. Seus filhos vão olhar para você de uma maneira melhor e maior. Agora, se você tem uma postura de perfeito, de um religioso, de um moralista, que não faz nada nunca errado, essa capa farisaica, o que você está criando no teu filho, na verdade, é que quando ele descobrir que ninguém é perfeito, e não vai bater a história que ele vê com aquilo que ele sabe que é certo, ele se distancia. E quantos são os que se distanciaram de Jesus porque não viam coerência dentro de casa? Só que quando eu falo para você ter coerência dentro de casa, não estou falando para você ser perfeito, porque isso não é possível. Você tem que buscar ser perfeito. E quando você não for, você senta com seu filho e fala, papai, errou. Porque lá na frente ele não vai poder dizer, meu papai vivia uma coisa, falava uma coisa e vivia outra. Ele não vai poder dizer isso. Ele vai dizer assim, meu papai era um homem sério, minha mamãe era uma mulher séria com Jesus. Tinha os defeitos dela, mas era uma mulher que pedia perdão e que caminhava com. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como a gente pode levar um relacionamento de amor a deixar os nossos filhos num relacionamento de culpa, de doença? Falei que eu queria terminar com aquela foto lá, eu vou voltar àquela foto, que é uma foto muito importante para mim. Estão vendo que meu filho, talvez ele pareça até mais com meu pai, ele tem uma cara um pouco mais redonda, né? Mas eu acho que eu vou ficar careca com meu pai, né? Eu acho que meu filho não. Pelo menos é a esperança que a gente tem, né? E o que aconteceu é que meu pai, ele se distanciou de Jesus aos 20 anos. Filho de pastor, meu avô era pastor no interior da Bahia, veio para Curitiba, pastoreou um pouquinho, teve um câncer, e a minha avó criou 8 filhos em Curitiba, trabalhando pelos filhos, e a igreja não deu sustento nenhum, porque naquela época nem se pensava muito nisso. Meu pai teve uma adolescência muito difícil na igreja, e com 20 anos, sem se batizar, ele se desviou. Filho de pastor, eu sou neto de pastor. E dos 20 até eu nascer, e até os 60 anos, durante 40 anos, ele se distanciou de Jesus. E meu pai era assim, eu ia na igreja, e ele não ia, ele não entrava. Ele me levava na igreja e voltava para casa. Ele foi um ótimo motorista lá da minha família. E domingo às 7 da noite, nos anos 80, 90, passava os Trapalhões. 7 da noite, eu amava os Trapalhões. Meu pai ficava vendo em casa e eu tinha que ir para a igreja. Meu pai não deixava eu ficar em casa, porque ele queria que eu tivesse o que ele não teve. Interessante isso, né? Sabe aquela semente que você plantou e que permanece lá porque você fez de coração e fez honesto, como o meu avô fez na vida do meu pai? Aquilo estava latente na vida do meu pai. Mas durante 40 anos, minha mãe orou pela conversão do meu pai. 40 anos. E eu virei pastor, ele foi na minha posse, e ele continuou frequentando, e o meu filho aceitou a Jesus. Só que ele não foi batizado, meu filho era muito novo, aceitou Jesus, e ele falava, por que o vozão, chamava ele de vozão, não vai na igreja? Eu dizia, olha, porque ele não gosta, tal, mas ele já aceitou Jesus. Eu falei, acho que já aceitou, mas não sei, tem que perguntar para ele e tal. E teve um dia que ele ficou perguntando, meu filho perguntando para o meu pai. E aí, vozão, você não vai na igreja?
Não vai na igreja? E teve um culto que meu pai, eu levei ele num acampamento e meu pai se converteu. Porque na semana anterior meu filho tinha cantado na igreja, ele ficou olhando para o vozão, cantando, e Deus foi cercando meu pai de amor, de graça, e meu pai se converteu. Um ano depois, mais ou menos, eu tive o privilégio de batizar o meu pai, com 61 anos. Ele tinha 61 anos. Eu batizei o meu pai. Meu filho cantou de novo no batismo do meu pai. Depois o meu filho se batizou, meu pai estava lá. E há 1 ano e meio, meu pai faleceu de câncer também. E esse aqui foi o último dia em que meu pai jogou bola com meu filho. E o meu pai jogava muito a bola. E meu filho joga muito. Quer dizer, pula uma geração. Porque meu pai foi pastor. Meu avô foi pastor. Pulou uma geração, eu sou pastor. Quer dizer, eu sou ruim de bola. Mais uma piada, galera. Tamo junto. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês, queridos? É que Deus te trouxe aqui nesse final de semana para tomar o comando de volta. Para dizer assim, Deus, eu estou atarefado, a vida está me atropelando, meus filhos estão crescendo, eu pisquei, eles cresceram, mas o Senhor colocou sobre mim uma unção, uma autoridade, um privilégio, uma responsabilidade, e eu vou ver o meu filho dar o primeiro chute na bola, eu vou ver a minha filha pela primeira vez querendo comprar um sutiã. Que Deus tenha misericórdia. Eu vou ver a primeira vez que meu filho vai ter um tal do negócio de namorar. Quando meu filho fizer a maior besteira da vida dele, ele vai ligar para mim. Mesmo sabendo que eu vou chegar lá bravo. Mas ele não vai ligar para amigo nenhum, ele vai ligar para mim. Porque ele confia em mim, ele me viu trocando o chinelo dele lá, ou trocando o sapato, trocando a camiseta. Ele me viu fazendo isso, e na hora do aperto ele vai ligar para mim, por mais bravo que eu seja. Porque eu tenho uma unção e uma autoridade dada por Deus para ser pai dos meus filhos. Você quer isso para a sua vida, amado? Você quer ser bênção na vida dos seus filhos? E na vida dos filhos dos seus filhos? E dos filhos dos seus filhos? Eu queria te convidar a ficar de pé agora para a gente orar. Perdão pelo tempo, passei um pouquinho, mas a gente encerra orando agora. Você quer a tua autoridade de volta? Saiba que está prontinha para você, viu, meu irmão? Está separada, é tua, é tua, é tua. Mamãe, você é a mamãe, você que vai cuidar. Papai, você, vem com tudo, chama para você a responsabilidade, fala, eu quero, me capacita, eu quero ter esse privilégio. E no dia em que eu tiver que tomar uma postura mais dura com os meus filhos, eu vou poder fazer com a autoridade do Senhor. Não porque eu sou perfeito, mas pelos méritos da cruz do Calvário. Porque Jesus é por nós. Porque Jesus fez na cruz. Deus, obrigado por essa igreja, Pai. Obrigado porque nesse final de semana nós vamos falar talvez do assunto mais importante dessa época. O microcosmo da nossa casa. Os valores, as verdades que precisam ser ministradas dentro do nosso lar. Esse mundo está perdido, Senhor, e nós sabemos que a história só vai piorar. Mas Deus, ainda que o mundo se perca, nos mobiliza nessa noite para voltarmos para nossa casa hoje e mudar a nossa agenda hoje. Desligar esse maldito celular, que pode ser bendito em tantas vezes, mas maldito em tantas vezes. Diminuir as nossas caixas do vazio, diminuir as nossas insensatezes, as nossas nonsenses da vida e dizer, eu tenho gente aqui em casa que eu preciso educar, instruir no caminho que deve andar. Eu tenho que falar do meu time de futebol, eu tenho que entrar no mundo dele, no mundo dela, saber qual que é o vestidinho, a roupinha. Deus, me ajuda a ser uma mãe ou um pai que não se furta a responsabilidade de dizer, eis-me aqui, Senhor. Talvez eu não seja pastor de uma grande igreja, talvez eu não seja pastor de lugar nenhum, mas eu sou sacerdote dessa casa. Deus me empoderou, Deus me deu autoridade, e hoje eu pego de volta aquilo que eu perdi. Eu vou para a minha casa, cheio da unção do Espírito Santo, para cumprir o propósito de Deus para a vida dos meus filhos. Obrigado pelo que o Senhor fez na minha casa, Deus, e que isso sirva de inspiração para os meus irmãos. Mas que a gente sempre lembre que é a graça de Deus.
É a graça, é a graça, é a graça, é a graça. E quando a gente conta com a graça, o Senhor superabunda a graça nas nossas vidas. Teu louvor recebe a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.